Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer esta linda blusa em ponto chevron, usando somente sobras de fios. É o ponto zigue-zague. Meu nome é Lia Mercedes e se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, pessoal, se inscreve e ativa o sininho para você ser avisado de tudo que for postado. E não esquece de deixar seu joinha. O material que nós vamos utilizar hoje. Olha, meus amores, vou utilizar sobras de fios. Aqui eu tenho uma variedade grande. Vou utilizar o fio branco, o bege, um cremezinho, um cor de areia e um meio salmãozinho bem claro. Então eu vou aproveitar o que eu tenho e você vai ver como vai ficar uma blusa muito linda. Se você quiser fazer toda colorida, também fica muito bom. O importante é aproveitar as sobras de fios. Esses meus fios, gente, eles têm a mesma espessura, tá? Eles têm a mesma espessura do fio Anne. Para isso, eu vou utilizar uma agulha número 2,5 e uma tesoura. Então, meus amores, fica comigo até o final porque você vai adorar fazer esta blusinha. Nós vamos começar colocando um pontinho na agulha. Olha, eu giro meu fio como se fosse um ezinho de cabeça para baixo, introduzo a minha agulha, vou buscar o fio, seguro as duas pontinhas. Já tenho pontinho na agulha. E agora nós vamos trabalhar um cordão de correntinhas. Olha, meus amores, eu vou fazer 270 correntinhas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer todo o meu cordão e quando eu terminar eu volto. Já fiz todo o meu cordão de correntinhas. Eu fiz 270 correntinhas. Eu vou começar com fio branco. E eu vou trabalhar da cor mais clara para mais escura, que é para fazer um degradê. Agora que eu já fiz toda a minha correntinha, eu vou fazer assim. Faço uma laçada e conto. A partir da agulha 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha eu faço um ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos, porque as nossas correntinhas servem como um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha, venho na correntinha embaixo, pulo uma e na próxima faço um ponto alto. Aqui nós vamos formar quadradinhos. Então, você observa que nós temos 4 quadradinhos. Ou seja, nós temos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora eu vou fazer um bico para baixo. Então, eu faço uma laçada, pulo 1, 2, 3 correntinhas e na quarta vou fazer um ponto alto. Fiz um bicozinho para baixo. Aqui eu vou fazer 5 pontos altos, separados por uma correntinha. Então, eu já tenho um, faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto alto e uma correntinha. Pulo uma correntinha, venho na próxima, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto alto. Então, nós temos 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Como nós fizemos um bico para baixo, agora nós vamos fazer um para cima. Então, eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. E no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto, eu faço outro ponto alto. Agora eu tenho um bico para cima e um para baixo. Novamente, vamos fazer 5 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu já tenho o primeiro ponto alto, faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço outro ponto alto. Nós já temos 4 pontos altos, então vamos fazer mais uma vez.
uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço um ponto alto. Agora nós temos os 5 pontos altos separados por uma correntinha, e vamos fazer o bico para baixo. Então eu faço uma laçada e conto 1, 2, 3 correntinhas, na quarta faço um ponto alto. Vou repetir, uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço um ponto alto, uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, na próxima faço um ponto alto, uma correntinha, pulo uma correntinha e na próxima faço um ponto alto. Então nós temos 5 pontos altos. Agora o bico vai ser para cima, e quando for para cima nós fazemos 3 correntinhas, e no mesmo lugar que nós fizemos o ponto alto, nós vamos fazer outro ponto alto. Então, meus amores, fica assim, olha, um bico para baixo, um para cima, um para baixo e um para cima. Nós vamos fazer este processo até quando nós tivermos 12 bicos para baixo. Pronto, meus amores, já fiz toda a primeira carreira. Então, aqui tá dobrado ao meio. Olha, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 bicos para baixo. É o suficiente. Agora, nós vamos fechar a nossa carreirinha. Você observa que deste lado ficou a curvazinha para cima. Então, deste lado, nós vamos terminar com a curva para cima também. Esta blusa, o ideal é você sempre trabalhar com números pares de bico, tá? Olha, então aqui deste lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E essa primeira carreirinha nós vamos fechar de forma diferente. Eu vou fazer um ponto alto na correntinha, mas eu dou uma correntinha de espaço, tá vendo? Eu deixei aqui uma correntinha de espaço e vou fazer um ponto alto. Isso é só para o nosso pontinho ficar no meio do trabalho. Porque a próxima carreira nós vamos trabalhar com o mesmo fio. Vão ser sempre 2 carreirinhas de cada cor. Então, aqui onde eu estou, eu vou fazer 3 correntinhas. No mesmo lugar, faço um ponto alto. Faço 3 correntinhas. Venho no mesmo lugar, faço 2 pontos altos. Aqui é o bico para cima, tá? Nós ainda não fechamos a nossa carreirinha. Gente, eu gosto de trabalhar assim, deixando pontinhos a mais, porque às vezes você faz com um ponto contado e une. Quando faz a primeira carreirinha, dificilmente dá certo. Sempre falta ou sobra pontinhos. Então, olha, eu prefiro trabalhar assim, não fecho na primeira carreira. Quando eu terminar a segunda carreira, eu vou fechar, porque aí vocês visualizam melhor. Agora que eu tenho 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, eu venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, no espaço faço um ponto alto e no ponto alto faço um ponto alto. Nós vamos fazer 9 pontos altos, trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto alto e um ponto alto no espaço. Então, eu tenho 2, 4 e um 5. Venho no próximo espaço, faço um ponto alto, 6. No ponto alto, faço outro ponto alto, 7. No espaço, faço um ponto alto, 8. E em cima do ponto alto, 9. Então, eu tenho 9 pontos altos. Não vou fazer correntinha. Vou pular o espaço, os 2 pontos altos, o próximo espaço e no próximo ponto alto faço um ponto alto. Vou mostrar como fica. Olha, nós trabalhamos no penúltimo ponto alto, pulamos os 2 do cantinho, porque é o bico para baixo, e trabalhamos no próximo. Aqui eu também vou fazer 9 pontos altos. Então, nós já temos um ponto alto em cima do ponto alto. No espaço, faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Dentro do espaço,
um ponto alto, no ponto alto, um ponto alto, no espaço, um ponto alto e em cima do ponto alto, outro ponto alto. Olha, meus amores, nós temos 7 pontos altos. Então, dentro do espaço, que é o bico de cima, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Agora sim, nós temos 9 pontos altos. Fazemos 3 correntinhas e dentro do mesmo espaço fazemos mais 2 pontos altos. Ficou igual ao nosso começo, lembra? Que nós fizemos 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. No espaço que é o bico de cima, nós também fizemos 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 9 pontos altos. Eu já tenho 2. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No próximo espaço, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto. E no ponto alto, um ponto alto. Sobra sempre um ponto alto. Nós não trabalhamos o último ponto alto. Então, aqui nós temos 9 pontinhos. Não faço correntinha. Olha, vou pular os 2 pontos altos, que é o cantinho de baixo. Venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Você observa que eu já estou repetindo o nosso trabalho. Aqui vamos trabalhar 9 pontos altos. Então, eu já tenho 1. No espaço, eu faço 2. No ponto alto, 3. No espaço, 4. No ponto alto, 5. No espaço, 6. No ponto alto, 7. E agora, onde tem as 3 correntinhas para cima, nós vamos fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Olha, meus amores, fica assim. Então, agora eu vou continuar fazendo dessa forma por toda a carreira. Cheguei no final da carreirinha. Olha, agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Com os 2 que nós começamos, formamos 9. Então, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, um em cima do primeiro ponto alto e terminamos a nossa segunda carreira. Aqui, meus amores, eu achei que eu estava gravando, mas não estava. Enfim, eu cortei o fio. Como nós não precisamos de correntinha, porque o bico aqui é para cima, nós vamos unir sem nenhuma correntinha. Eu já cortei o excesso de fio, olha, tirei aqui as correntinhas a mais. Vou desmanchar o que faltar. Aqui, meus amores, olha, falta uma correntinha, então eu posso puxar. Pronto. Nós vamos unir. Nós vamos unir no primeiro ponto alto. Então, eu trago meu fio, passo na outra correntinha e faço nó. Prendi. Então, nós já temos a nossa primeira carreira fechada. Esta ponta de fio eu vou deixar porque quando nós terminarmos, nós vamos fazer um acabamento na parte de baixo. Gente, como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar 2 carreiras de cada cor. Esta minha cor de fio, a diferença é bem pouca, gente. Ela é um begezinho, um cremezinho bem clarinho. Mas eu também vou trabalhar com ela. Então, eu vou fazer 2 carreirinhas com esta cor. Para começar a próxima carreira, nós vamos colocar um pontinho na agulha. Faço igual nós começamos. Tenho um pontinho na agulha, faço uma laçada e venho bem no meiozinho do nosso espaço, que é o bico de cima. Faço um ponto alto, ajusto o meu pontinho. Se você não quiser fazer o ponto alto igual eu faço, você pode amarrar e fazer 3 correntinhas, tá? Agora que eu tenho um ponto alto, eu faço 3 correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar.
Olha, meus amores, nós vamos repetir a primeira carreirinha. Então, eu faço uma correntinha, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto embaixo, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto e no próximo faço um ponto alto. Então, aqui nós temos 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 e 5. Como o bico é para baixo, eu não vou fazer correntinha. Eu faço uma laçada, pulo 2 pontos altos de um lado, 2 pontos altos do outro e no terceiro ponto alto faço um ponto alto, que é para formar sempre o bicozinho de baixo. Uma correntinha, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Olha, meus amores, nós temos 4 pontos altos. Então, eu faço uma correntinha, venho no espaço, que é o bico de cima, e vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Olha, tá igual nós começamos. Vou repetir. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Ficamos sempre com 5 pontos altos de cada lado. Igual como nós fizemos anteriormente, eu vou pular 2 pontos altos de um lado, 2 pontos altos do outro e no terceiro ponto alto faço um ponto alto. Então, temos outro bico para baixo. Vamos fazer o bico para cima. Então, faço uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha e dentro do espaço faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Olha, meus amores, fica assim. Nós estamos repetindo a primeira carreirinha, tá bom? São sempre 5 pontos altos de cada lado. Vou fazer essa carreira até o final e já volto. Cheguei no finalzinho da nossa carreira. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou terminar com uma correntinha, porque nós já temos o primeiro ponto alto. Então, eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho. Pronto. Agora, meus amores, nós vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no espaço e vou repetir a segunda carreirinha. Então, eu faço 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto, e mais um ponto alto. 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Agora, vou fazer 9 pontos altos. Lembra? Eu já tenho 2. Venho no primeiro ponto alto, faço 3. No espaço, 4. No ponto alto, 5. No espaço, 6. No ponto alto, 7. No espaço, 8 e no ponto alto, 9. Então, temos 9 pontos altos. Eu não faço correntinha, faço uma laçada, pulo os 2 pontos altos de baixo, venho no próximo e faço um ponto alto. A partir daqui, eu vou fazer 9 pontos altos. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7
E dentro do espaço eu vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Fiquei com 9 pontos altos. Faço 3 correntinhas. E dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos, 1 e 2. Aqui você já sabe como é, porque nós estamos repetindo a segunda carreirinha. Então, nós vamos trabalhar 9 pontos altos de cada lado. Meus amores, terminamos mais uma carreirinha. Então, agora vai tomando formato a nossa blusa. Vou trabalhar com uma terceira cor. Esta terceira cor, gente, você vai fazendo conforme a combinação que você quiser. Olha, eu vou fazer com este, que é um salmãozinho. Depois eu faço com o mais escuro e depois o outro mais escuro. Porque eu vou utilizar assim os mesmos tons de linha que eu tenho, que é para fazer um degradê bonito. Para começar a próxima carreira, nós vamos começar igual nós começamos essas duas carreirinhas, tá? Se você tiver uma dúvida, é só voltar o vídeo, porque vai ser igual. Cheguei no finalzinho de outra carreira. Aqui nós temos duas, que você vê que nós mudamos de cores. Falta o último pontinho, uma laçada e termino fazendo um ponto alto no ponto alto, que é para completar os 9 pontinhos. E fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais as duas cores que eu tenho. Vou fazer as 4 carreirinhas, que são as duas cores, e quando eu terminar eu volto para mostrar. Olha, meus amores, voltei, porque agora eu já fiz todas as coresinhas que eu tenho. Você vai trabalhar aqui o comprimento que você quiser. Eu vou fazer todo o comprimento da minha blusinha e depois eu volto, que é para nós fazermos a divisão da manga. Voltei agora com a parte do corpinho da nossa linda blusa pronto. Olha, fica lindo, gente, essa combinação de cores. E é só utilizando sobras de fios. Fiz 3 vezes a mesma sequência. Fiz uma vez, depois eu repeti e novamente. Então, eu fiz 3 vezes. Agora, nós vamos trabalhar separadamente, que é para fazer a cava da nossa manga. Eu quero uma blusa retinha, então eu vou trabalhar dividindo o bico no meio. Vou trabalhar assim. Aqui. Então, vamos lá. Eu já tenho um pontinho na agulha. Então, já que está definido que nós vamos trabalhar nos 7 bicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós vamos começar a carreirinha para a divisão da cava do braço. Nós vamos começar trabalhando pelo avesso. Por quê, meus amores? Porque nós vamos trabalhar 2 carreirinhas. Então, se eu fizer a carreirinha de quadradinhos do avesso, a próxima carreira, que é mais visível, vai ser pelo direito. Então, eu vou começar pelo avesso. Venho bem na pontinha e vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto e aqui nós faríamos 3 correntinhas, não é? Só que nós não vamos fazer 3 correntinhas, nós vamos fazer somente uma. Faço uma correntinha e no mesmo lugar faço um ponto alto. Fiquei com um Vzinho, só que o meu Vzinho só tem uma correntinha. Faço uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto e no próximo faço um ponto alto. Nesta primeira carreira, que é o canto, nós ficamos com 6 pontos altos. Mas é porque é o canto, tá, meus amores? Separados todos por uma correntinha. Pulo 2 pontos altos de um lado, 2 pontos altos do outro, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto e uma correntinha. Pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto e uma correntinha. Pulo um ponto alto, no próximo um ponto alto, uma correntinha. E no meio do espaço vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Olha, ficamos com 5 pontos altos, que é o normal.
Então, agora eu vou continuar minha carreira até quando eu chegar na ponta que nós marcamos, tá? Se você quiser, você pode colocar um marcador ou, se não, nem precisa. É só você depois contar qual é o meio. Fizemos a primeira carreirinha, ou seja, só metade, porque nós vamos trabalhar de um bico ao outro. Olha, então nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bem a metadezinha. Aqui você observa que eu terminei com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos, sendo que no último eu não fiz 3 correntinhas, eu fiz só uma. Agora nós vamos virar o nosso trabalho. No mesmo lugar que eu terminei, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas que correspondem ao ponto alto e no espaço um ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 9 pontos altos. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos. Pulo o último ponto alto, o próximo ponto alto do outro grupinho, venho no outro ponto alto e vou fazer mais 9 pontos altos. Então, aqui é fácil, né, meus amores? Olha, na pontinha ficaram 9 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar 9 pontos altos, 3 correntinhas, 9 pontos altos, até o final. Terminamos a segunda carreirinha com fio branco. Olha, terminamos fazendo 9 pontos altos no fio branco. Agora, vamos trabalhar com fio creme. Agora, eu já tenho um pontinho na agulha. Mas lembra que eu falei que a primeira carreirinha nós trabalhamos pelo avesso? Então, vamos virar o nosso trabalho. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Depois, faço uma correntinha. E no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Tenho os 2 pontos altos separados por uma correntinha no primeiro ponto. Faço uma correntinha. Não vou pular o pontinho, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha e no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Então, nós temos 4 pontos altos já. Lembrando que no primeiro ponto eu fiz 2 pontos altos no mesmo lugar, não pulei um ponto alto, fiz no próximo e depois no próximo novamente. A partir daqui nós vamos começar a pular. Então, eu pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto. Temos 6 pontos altos da ponta. A partir daqui, nós vamos trabalhar nossa carreirinha normal. Quando chegar lá na outra pontinha, nós vamos terminar a carreira fazendo 6 pontos altos desta mesma forma. Mas quando chegar lá, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreirinha. E aqui, olha, meus amores, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Pulo 2 pontos altos, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha. Tenho 3 pontos altos. Agora, no próximo ponto, eu não pulo ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha. E no último ponto alto, vou fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Para ficar com 6 pontos altos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o meu trabalho. No mesmo lugar do último ponto alto, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. No espaço, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer 9 pontos altos. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
e 9. 9 pontos altos. Pulo os 2 pontos baixos do cantinho, venho no próximo e vou fazer novamente 9 pontos altos. Vou fazer toda esta carreirinha e vou terminar novamente com 9 pontos altos. Terminamos a carreirinha de pontos fechados. Sempre a carreira de quadradinhos é pelo avesso. E eu vou começar essa carreirinha para vocês não terem dúvida, tá, meus amores? Olha, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, faço uma correntinha, no mesmo lugar faço outro ponto alto. Uma correntinha no próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha e no próximo ponto alto faço outro ponto alto. Então, já tenho 4 pontos altos. Uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Sempre que começar a carreirinha de trocar as cores, vai ser dessa forma, tá? E vou continuar a minha carreirinha igual. Chegamos ao final de mais uma carreirinha. Bom, meus amores, vocês já sabem como fazer. Então, aqui nós vamos continuar o nosso trabalho. Vou fazer todo o meu trabalhinho até em cima. E depois eu volto para dizer quantas carreirinhas foram necessárias, tá? Pronto, meus amores, já fiz toda a parte de trás. Quer dizer, quase, né? Então, olha, a partir da hora que nós dividimos o trabalho, nós fizemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E as 2 últimas carreirinhas, eu fiz uma carreira que são as de quadradinho. E a próxima eu vou fazer junto com vocês, porque vai ser a carreira de união. Terminei com 6 pontos altos, separados por uma correntinha. E agora vou fazer um ponto baixo no lugar que eu terminei. Faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Olha, meus amores, agora é diferente. Vou pular um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. 2 correntinhas. Faço 2 laçadas na agulha. Pulo um ponto alto, venho no próximo e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro 2, depois 2 e depois 2. 2 correntinhas e 3 laçadinhas na agulha, porque agora nós vamos fazer um ponto alto triplo. E nós vamos trabalhar neste espaço que é bem no cantinho de baixo, tá vendo? Entre os 2 grupinhos. Então, nele nós vamos fazer uma laçada, tiro 2, depois tiro 2, depois 2 e por final 2. Vai ficar assim. Agora, vou repetir ao contrário. 2 correntinhas, 2 laçadinhas na agulha, pulo um ponto alto, no próximo vou fazer um ponto alto duplo. Tiro 2, 2 e 2. 2 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo vou fazer um ponto alto normal. 2 correntinhas e no espaço, que é o bicozinho de cima, fazemos um ponto baixo. Olha, meus amores, fica desse jeito. Agora eu vou repetir. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto duplo. Tiro 2, 2 e 2. 2 correntinhas, 3 laçadinhas na agulha. E na separação de um grupinho para o outro, vamos fazer um ponto alto triplo. Tiro 2, 2, 2 e 2. 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto duplo. 2 correntinhas, pulo um ponto alto, no próximo vou fazer um ponto alto normal. 2 correntinhas
e na pontinha de cima faço um ponto baixo. Fica assim o nosso trabalho. Então é assim que eu vou trabalhar até o final da carreira. Terminamos a carreirinha, olha, toda ela feita, prontinha. Agora nós vamos trabalhar a parte da frente. Bom, a parte da frente não vai ter segredo, meus amores. Nós vamos fazer igual nós fizemos a parte de trás. Eu vou começar junto com vocês. Tenho pontinho na agulha, mas vamos lembrar que a carreira de quadradinhos nós trabalhamos pelo avesso. Então, vamos virar o nosso trabalho e no mesmo cantinho que eu comecei para fazer a parte de trás, nós vamos começar para fazer a da frente. Então, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Pronto, temos um Vzinho. Faço uma correntinha, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto. Não faço correntinha, pulo os 2 pontos altos de um lado, 2 pontos altos do outro. No próximo, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho. No próximo, faço um ponto alto e uma correntinha, pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto. No último ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. E na parte de cima, que é no espaço, faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui nós ficamos com 5 pontos altos, mas no cantinho nós ficamos com 6, lembra? Igual como foi a parte de trás. Agora eu vou continuar esta carreirinha até o final e depois eu volto para mostrar. Já fiz quase toda a carreirinha, falta só finalizar. Então, no último grupinho, eu vou pular 2 pontos altos, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho. No último ponto alto, eu faço um ponto alto, uma correntinha, e no espaço, que foi onde nós começamos, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, aqui nós terminamos a nossa carreirinha do branco. Viro o meu trabalho e vou fazer a carreirinha de pontos fechados. Você sabe que aqui nós vamos trabalhar 9 pontos altos. Bom, meus amores, vou dar a explicação para a parte da frente. Então, eu vou fazer 14 carreirinhas. Quando eu chegar na 14ª, eu volto, que nós vamos dividir o nosso trabalho. Já fiz a parte da frente. Aqui nós temos a costa e aqui a frente. Então, a partir da nossa cava, nós fizemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carreiras. E agora nós vamos trabalhar separadamente. Eu vou trabalhar somente 2 biquinhos. Vou começar em um e vou até o outro. Então, eu vou fazer junto com vocês. Pelo avesso, vou começar da mesma forma que nós começamos anteriormente. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha, no mesmo lugar faço mais um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto alto faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto alto, no próximo faço um ponto alto. Então, nós temos 6 pontos altos. Venho para o outro lado, pulo 2 pontos altos, no próximo vou fazer um ponto alto, uma correntinha, pulo um pontinho, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha,
pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, e no meio, que é o espaçozinho, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, nós ficamos com 6 pontos altos de cada lado. Viro o meu trabalho e vou fazer 9 pontos altos de cada lado. Já fiz as 2 carreirinhas da cor salmãozinha. Agora eu vou cortar o meu fio e vamos mudar de cor. Bom, você já sabe como trabalhar. Vamos fazer igual nós fizemos a primeira carreirinha, fazendo 6 pontos altos de cada lado. Então, eu vou fazer os 6 pontinhos, vou trabalhar mais 2 carreiras e na próxima eu volto com vocês. Já fiz 4 carreirinhas depois da nossa divisão. E agora nós vamos para a última cor. Então, nós vamos começar do mesmo jeito. Pronto, agora nós vamos fazer a nossa última carreirinha. Bom, para a última carreirinha eu vou virar o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo no primeiro pontinho, 2 correntinhas, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto, 2 correntinhas, pulo um ponto alto no próximo, faço um ponto alto duplo, com 2 laçadinhas na agulha, 2 correntinhas, e agora vai ser um ponto alto triplo, são 3 laçadinhas na agulha. Venho no espaço do meio e faço um ponto alto triplo. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto duplo, 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto normal, 2 correntinhas e um ponto baixo em cima do último ponto alto. Olha, meus amores, ficou assim. Agora nós vamos cortar o fio, mas nós vamos deixar um pedaço que é para fazer o fechamento. Não precisa ser muito, tá? Olha, porque nós vamos costurar só esse pedacinho. Então, aqui eu fecho meu pontinho. Agora, nós vamos colocar avesso com avesso. Olha, somente neste primeiro motivo. Então, meu trabalho tá aqui. Venho onde tem o ponto baixo, olha, introduzo a minha agulha no ponto baixo de um lado, no ponto baixo de outro. Vou buscar este fio e faço um nozinho. Agora eu vou posicionar pontinho em cima de pontinho. E aqui vai ser fácil, olha, eu só vou passar o fio 1, 2 vezes. Quando chegar no ponto alto, eu introduzo a agulha de um lado e introduzo a agulha do outro lado, vou buscar o fio e passo. Depois, no espaço, passo 2 vezes. Onde tem o ponto alto duplo, introduzo a minha agulha no ponto alto duplo de um lado, do outro e passo. Novamente, passo 2 vezes. Onde tem o ponto alto triplo, faço a mesma coisa. Passo 2 vezes no próximo espaço. Assim, nós vamos costurar até o final. Finalizo com um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro. Então, eu faço o nó. Olha, meus amores, fica assim. Então, nós já temos um ladinho da nossa blusa fechada. Agora, você já sabe como é. Eu vou fazer do outro lado e vou fazer só nesses 2 motivos, tá bom? Vou trabalhar as 3 carreirinhas iguais e fechar. Olha, meus amores, terminamos os 2 ladinhos. Ele fica um decote grande, mas é assim mesmo, tá? É para aparecer este detalhe do bico. Bom, nós vamos fazer logo o acabamento do decote.
Você percebe que nós temos vários fiozinhos. Se você quiser fazer o arremate deles, você pode fazer. Eu vou mostrar uma outra possibilidade de fazer. Nós vamos trabalhar com fio branco. Tem um pontinho na agulha. Agora eu vou começar pela parte de trás. Vou começar logo aqui perto do nosso ombro. No ponto alto, faço um ponto baixo, ajusto o meu fio, levo o fio para frente, que nós vamos tecer escondendo o fio. Então, aqui eu faço um ponto baixo e mais outro. São duas correntinhas, então eu faço 2 pontos baixos. No próximo ponto é um ponto alto, então eu faço um ponto baixo. No próximo espaço são 2 pontos baixos. Sempre o fio vai ficar pelo meio, que é para ele sumir. Pronto. Agora, nós temos várias pontinhas de fio. Nós vamos tecer escondendo essas pontinhas de fio. Venho onde tem o ponto baixo, faço um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro lado. Vou juntando as pontinhas de fio. Venho na primeira carreirinha, faço 2 pontos baixos. Na segunda carreirinha, 2 pontos baixos. Na próxima carreira, mais 2 pontos baixos. Você vê que eu estou levando todos os fiozinhos pelo meio. Eu vou juntando e vou esconder. Venho na próxima carreirinha, faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Na próxima carreira, 2 pontos baixos. Depois venho bem na pontinha e faço um ponto baixo. Quando vai terminando a pontinha de algum fio, ele fica para trás e depois a gente corta o excesso. Agora vai ser um ponto baixo em cada pontinho. Continuo escondendo meus fios. Um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Quando você perceber que já escondeu bastante fio, você pode ir colocando ele para trás, para depois nós cortarmos. Estou fazendo um ponto baixo em cada pontinho. Aqui eu já escondi o suficiente. Então, olha, as pontas de fio excedente eu vou cortar. Vou cortar uma ponta de fio e aqui eu tenho 2. As outras já ficaram escondidas. Vou fazer um ponto baixo no próximo ponto e um ponto baixo no próximo ponto. Olha, aqui é o cantinho de baixo, tá vendo? Então, nós vamos pular um pontinho do lado, um pontinho do outro, venho no próximo, faço um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo. Vai ser um ponto baixo em cada pontinho. Olha, meus amores, vocês me desculpem por eu estar rouca deste jeito, que eu peguei uma gripezinha, mas como eu preciso mostrar para vocês essa blusa linda, eu resolvi gravar assim mesmo. Olha, fiz um ponto baixo em cada ponto alto, chego aqui no espaço, eu faço um ponto baixo, mais um, 2, uma correntinha e mais 2 pontos baixos. E depois eu vou continuar fazendo um ponto baixo em cada pontinho. Aqui, até chegar embaixo. Vamos lá. É muito facilzinho. Quando eu chego aqui embaixo, eu não vou fazer nem o primeiro e nem o segundo ponto alto. Então, eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final, mas eu vou chegar novamente aqui em cima. Um ponto baixo em cada ponto alto.
E quando eu chego no espaço de cima, eu faço 2 pontos baixos, uma correntinha e 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1 e 2. É assim, meus amores. Então, eu vou fazer todo este lado e quando chegar na parte de trás, eu volto. Cheguei ao final da carreira, fiz toda ela em pontos baixos, mas nós vamos fazer mais uma carreirinha. Então, onde eu terminei, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Aqui vai ser um ponto baixo em cada pontinho até quando eu chegar, que é o bicozinho para baixo e para cima. Então, vou fazer este pedacinho e já volto. Agora que eu cheguei aqui embaixo, olha, eu vou fazer igual nós fizemos da carreira anterior. Eu pulo um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro, venho no próximo, faço um ponto baixo e novamente vou fazer um ponto baixo em cada pontinho. Faço até o último ponto baixo e depois tem uma correntinha. Nessa correntinha eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo no último ponto baixo que nós fizemos. Depois eu volto e vou continuar fazendo um ponto baixo em cada pontinho. Aqui foi só para formar um picô. Olha, ficou assim. Então, vou terminar essa carreirinha, vou contornar toda ela e já volto. Olha, meus amores, o nosso decote ficou assim, uma gracinha, não é? Lindo! Então, meus amores, agora nós vamos para a manga. Aqui onde nós fizemos a divisão do nosso trabalho, nós vamos fazer um ponto alto, bem no meiozinho. Depois faço 2 correntinhas. Venho na primeira carreirinha, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Na próxima carreira, faço outro ponto alto. 2 correntinhas. Na próxima carreirinha, outro ponto alto. 2 correntinhas. Na próxima carreira, outro ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto em cada carreirinha, separado por 2 correntinhas, tá? Vai ser assim em volta de toda a manga. Terminamos a primeira carreirinha da manga, olha. Fiz toda ela em quadradinhos, um ponto alto em cada carreirinha. E agora nós vamos fechar. Então, eu fiz 2 correntinhas e vamos fazer um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Pronto. Fechamos a carreira. No primeiro espaço, nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos e um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Isso foi só para chegar no próximo ponto alto. Lembrando que aqui é o meio. Agora, vamos fazer 3 correntinhas, que correspondem a um ponto alto, e mais 2 de espaço. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto alto, um ponto alto. Bom, agora nós vamos fazer os quadradinhos. Vai ser um ponto alto em cada pontinho, separado por 2 correntinhas. Nós vamos fazer dando a volta em toda a manga, até chegar no penúltimo ponto alto. Chegamos no final da segunda carreirinha da manga. Então, cheguei no penúltimo ponto alto. Olha, aqui foi o pontinho do meio que nós começamos. Então, nós terminamos no penúltimo, antes dele. Vai ficar um ponto alto antes e um ponto alto depois. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Então, eu viro o trabalho, que agora nós vamos trabalhar pelo avesso. Faço um ponto baixíssimo e mais um. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo no ponto alto, 3 correntinhas, mais 2 de espaço. No próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto, 2 correntinhas.
E no próximo ponto alto, um ponto alto e 2 correntinhas. Vou trabalhar assim até quando eu chegar no penúltimo pontinho. Olha, meus amores, cheguei no finalzinho da carreira. Olha, ficou assim, a nossa terceira carreira. Você já percebeu que nós vamos diminuir um quadradinho em cada carreira, não é? Indo e voltando. Então, nós vamos fazer assim até quando sobrarem 9 quadradinhos. Somente 9, tá bom? Pronto, meus amores, olha, já fiz todas as diminuições até que ficaram 9 quadradinhos. Foram 17 carreirinhas no total. Agora, depois dos 9 quadradinhos, nós cortamos o fio e fecha o pontinho. Pronto. Vou voltar aqui para baixo. Nós vamos fazer uma carreirinha da seguinte forma. Coloco o pontinho na agulha, venho aqui embaixo. Na primeira alcinha que nós fizemos a diminuição, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. No ponto alto, bem no meio do ponto alto, que foi o primeiro, faço um ponto alto, 2 correntinhas, venho na próxima alcinha, faço um ponto alto, 2 correntinhas, na próxima alça, um ponto alto, 2 correntinhas. Em cada alcinha, vou fazer um ponto alto e 2 correntinhas, contornando todo o nosso trabalho. Cheguei no final da carreira, que foi onde nós começamos, olha, tem a pontinha do fio. Então, fiz 2 correntinhas, fiz o ponto alto na última alça e 2 correntinhas e finalizo com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Pronto. Nossa carreirinha ficou assim, nós igualamos todo o contorno, não é? Agora, nós vamos tecer uma carreira colocando um elásticozinho na ponta. Nós vamos trabalhar fazendo assim, olha. Faço um ponto baixo, envolvendo o elástico. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos no espaço, um ponto baixo em cima do ponto alto, 3 pontos baixos no espaço, o elástico fica pelo meio. Um ponto baixo em cima do ponto alto, 3 pontos baixos no espaço. Nós fazemos 3, gente, que é para ficar bem escondidinho o elástico, você vai ver. Um ponto alto em cima do ponto alto. Em cada espaço vai ser 3 pontos baixos e um ponto baixo em cima do ponto alto. E aí, nós vamos ajustando o elástico, tá vendo? Olha, puxa e faz o ajustezinho. Voltei, meus amores, porque agora nós já estamos no finalzinho do acabamento da manga. Fiz um nó bem apertado. Vou cortar o excesso de elástico, porque nós vamos continuar tecendo. No ponto alto, faço um ponto baixo. No espaço, 3 pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. E vou terminar a carreirinha assim. As 2 manguinhas estão prontinhas. Essa manga é fantástica, gente. Depois você vai ver vestida como ela fica uma gracinha. No bico de cima, vou começar com 2 pontos altos. 1 e 2. No ponto alto, faço um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No espaço, 2 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. No espaço, faço 2 pontos altos.
e no ponto alto, um ponto alto. Depois, pulo os 2 pontos altos que estão no mesmo lugar, venho no próximo, faço um ponto alto. Novamente, vou repetir. Você observa que nós ficamos com 12 pontos altos, nós não ficamos mais com 9, porque é a barra, gente, e é para não repuxar. Faço 2 correntinhas, 1, 2. Venho no mesmo espaço, faço 2 pontos altos, 1 e 2. No ponto alto, faço um ponto alto. E aqui eu vou fazer 12 pontos altos. Então, eu vou fazer 12 pontos altos em cada ladinho, tá? E quando chegar na parte de cima, fazemos 2 correntinhas de separação. E na parte de baixo, nós pulamos 2 pontos altos juntos. Pronto, meus amores, terminamos a nossa linda blusinha. Olha, ficamos com 2 manguinhas bem fofinhas, bem bonitinhas. O nosso acabamento ficou maravilhoso embaixo, ele ficou bem larguinho, então ele não vai repuxar na hora de vestir. E por isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Então eu quero pedir, se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, pessoal, ativa o sininho que você vai ser avisado de todos os vídeos quando forem postados neste canal. É de graça, você não paga nada, ajuda o canal a crescer para que eu possa trazer sempre mais coisas boas para vocês. Então, meus amores, eu agradeço a companhia, um beijo no coração de todos e até a próxima!